A convidada do Vamos Tech hoje é Giovanna Fabretti, publicitária de formação e especializada em personal branding, já criou conteúdo para mais de 30 empresas durante os seus anos como social media. E agora, nos últimos anos, tem se dedicado em consultorias e assessorias de branding pessoal para profissionais autônomos que queiram criar o seu espaço no competitivo mercado digital. O bate-papo com a Gi é sempre valioso, descontraído e informativo. Ela já é veterana da casa do Vamos Tech. Seja muito bem-vinda novamente, Gi. E vamos com tudo! Vamos de Tech! Pessoal, é com muito prazer que eu começo mais um episódio do Vamos Tech. E como eu sempre digo, você é muito especial para esse projeto. Sem a sua participação, sem o seu compartilhamento, sem o seu engajamento, o Vamos Tech não existe. Simples assim. Por isso, espalhe coisas boas, informações incríveis e pessoas aí extraordinárias que eu estou trazendo para essa segunda temporada. Hoje é a Giovanna. Obrigada, Gi, mais uma vez. Ela se dispôs para ressaltar que Giovanna a gente participou na primeira temporada de um dos vídeos mais vistos da primeira temporada do Vamos Tech. Então eu falei, você vai voltar sim. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada por topar de novo um bate-papo. Obrigada a você pelo convite. Foi muito legal a primeira vez. Eu espero que esse também seja muito legal, tanto para a gente quanto para o pessoal aí que está ouvindo. E eu acredito que vai ser, porque o tema de hoje é muito legal. É muito legal. A gente vai falar sobre produção de conteúdo no mundo digital, nessa era digital, com o avanço da inteligência artificial e tantas outras novas tecnologias que estão surgindo aí. Como que profissionais de marketing digital como um todo, social medias, copywriting e tantas outras profissões que envolvem o mundo do marketing estão se desenvolvendo nesse momento de aflição, mas muitas novidades, mas muitas coisas boas também. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A Gi trabalha com personal branding, igual eu falei aí no começo do vídeo, é social media, publicitária, e ela veio para trazer essa visão de quem está com a mão na massa, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, Gi, já começando assim por hora. Nós todos seremos excluídos do mundo, quem somos nós, produtores de conteúdo, criadores? Como é que isso vai acontecer? Eu acho que esse medo que a gente tem, não só a gente, mas todo mundo que está envolvido aí nessa área de produção de conteúdo, com a chegada das IAs, acho que tá todo mundo meio em êxtase ainda, meio com medinho. É aquela coisa, né? Não sei se vou ser substituído ou não, mas eu, particularmente, eu acredito que só vai ser excluído do mercado quem não aprender a trabalhar com as inteligências artificiais, né? Eu acredito que, apesar de todo esse burburinho, dessa coisa de vamos ser substituídos, eu acredito que a gente tem que olhar para essas ferramentas muito com um outro olhar, um outro ângulo, né? Enxergar isso como oportunidade, como facilidade, como forma de melhorar nosso trabalho, né? Ao invés de ficar nesse medo de que vamos ser substituídos. Porque ainda não, né? Pelo menos ainda não, as máquinas ainda não trabalham sozinhas, né? As inteligências, elas precisam ali da gente para fazer com que elas funcionem, e isso melhorou muito a minha produção de conteúdo, facilitou muito meu trabalho, e eu acredito que as pessoas, se elas conseguirem entender o potencial disso para o próprio trabalho, se abre um novo mundo, né? Eu não consigo enxergar ainda, pelo menos, as inteligências artificiais, toda essa tecnologia como nossa inimiga. Eu acho que ainda não. Pelo menos eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito que profissionais que não se atualizarem, eles vão acabar ficando para trás, e sim, eles vão ser substituídos, mas não por máquinas, mas por pessoas que dominaram as inteligências artificiais, sabe? Eu acredito muito nesse outro olhar. Hoje, assim, que você enxergou nos últimos anos, né? Falando dos últimos 3 anos, porque eu acredito que a inteligência artificial, né? Eu trabalhei já há muito tempo, então, assim, já estava aí há anos-luz, né? A gente fala sobre isso em outros episódios aqui do Vamos Tech também, a gente entra um pouco mais a fundo.
mas ela estourou uma bolha, né? Ela virou uma realidade, ela está em conversas e discussões de diversos segmentos, de diversas áreas. Como que isso está sendo estruturado na prática, na relação também com clientes? Como que isso está no dia a dia do social media, por exemplo? Ó, eu vou falar muito da minha realidade. Pode ser que outras pessoas trabalhem de outras formas, mas assim, é, essa mudança para a gente foi muito mais interna do que com os clientes. Porque apesar dos clientes descobrir, ai meu Deus, existe chat GPT, será que ele está fazendo o meu conteúdo todo no chat GPT? Aqui por dentro, com os nossos clientes, a gente tem uma conversa, uma coisa muito fluida. Então, assim, todo o nosso conteúdo é sempre personalizado para cada cliente. Então, nunca foi e nem nunca vai ser o conteúdo que funciona, aquele conteúdo que é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Isso nunca funcionou, não funcionava há tempo atrás, não vai funcionar hoje e daqui para frente menos ainda. Então, assim, se a gente pegar os últimos 3 anos, né, e talvez a gente até pegue um pouquinho mais a transição pandemia, eu acho que a transição de pandemia ela já foi um movimento diferente na criação de conteúdo. Se a gente pegar antes de pandemia, a gente via muito criação de conteúdo como um bicho de 7 cabeças, né? Como aquelas coisas que só funcionavam se fossem super produzidas, ou pessoas que tivessem uma estrutura muito grande conseguiam produzir conteúdo na internet. Com a pandemia, a gente teve um corte muito brusco nisso, né? Que as pessoas conseguiram entender que dava para fazer com simples, dava para fazer de casa, dava para fazer do celular na parede. Então, assim, a gente já teve essa mudança de produção de conteúdo na pandemia, né? E agora a gente está meio que trazendo e está vendo com a inteligência artificial que parece que a gente deu um passo para trás, dando 2 passos para frente. Por quê? Eu vejo que tem muita gente usando as ferramentas da forma errada, né? Usando a ferramenta para fazer seu próprio trabalho, ao invés de usar a ferramenta como aliada do próprio trabalho. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer. Acho que é perfeitamente essa, na verdade, é a discussão, né? Não há uma substituição, porque a mente humana, a criatividade que a gente tem, a máquina para aprender, sinceramente, né? Não vai chegar aos pés. A gente vai falar sobre humanização também mais lá para frente, mas eu acho que o que você está dizendo é extremamente pontual, né? A gente está vendo jornais cometendo essas gafes, a gente está vendo pessoas, né, no copia e cola. Então, é preciso que tanto os profissionais que estão no meio agindo dessa forma, né, procurando a IA como uma auxiliar, né, e não como uma empregada, como se diz, né? Exatamente, Ela não exatamente. faz a faxina toda da casa, né? Uma colaboradora, uma parceira e uma assistente, né? Apesar deles falarem, usarem o termo assistente, né? Todos eles usam o termo assistente. Mas na verdade é um suporte, porque não vai te dar a compreensão do todo, do cenário, a humanização e assim por diante. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente está nesse processo de adaptação. Eu confio muito e espero que as pessoas elas consigam entender muito em breve que essas ferramentas elas são como realmente um auxílio e não como o teu trabalho, não para fazer o seu trabalho, né? Porque a gente, quando a gente vai criar conteúdo sem nenhuma ferramenta, o que a gente faz? A gente estuda, a gente entende, a gente transforma isso numa linguagem do cliente, ou se é uma pessoa própria, na sua própria linguagem, na hora de produzir o conteúdo, né? Então, esse processo humano, essa coisa de colocar a tua vivência, colocar aquilo que você interpreta, isso é uma coisa que a máquina ela não consegue fazer. Por mais que você faça o melhor prompt ali, que você dê o melhor comando, pedindo para ela ainda não tem essa capacidade, ela não tem capacidade humana, né, de entender o sentimentalismo, a visão de mundo, a vivência. Eu acho que a produção de conteúdo, ela só é muito interessante quando ela tem a visão de mundo de quem está produzindo, né? Então, no caso de um social media, que ele consiga colocar a visão de mundo do cliente, e no caso de uma pessoa que produz conteúdo para si própria, que ela coloque sua visão de mundo nessa produção de conteúdo. Porque informação por informação, a gente acha em qualquer lugar.
né? A gente faz uma pesquisa ali no Google, a gente faz uma pesquisa no próprio chat GPT e ele responde pra gente. Agora, essa visão de mundo, não. Então, eu espero que as pessoas consigam entender isso. Que as ferramentas, elas vieram para auxiliar o nosso trabalho, né? O que a gente ainda está no processo. Eu acredito que, como você disse, né? As inteligências, elas furaram uma bolha, né? Então, elas chegaram em pessoas que não têm embasamento dessa Sim. questão da criação de conteúdo, ou não têm um embasamento de como a ferramenta pode funcionar, né? Então, acho que causa muito essa confusão. Tipo assim, então a ferramenta faz todo o trabalho, eu não preciso de um social media, eu não preciso de um redator, eu não preciso mais de um designer, porque o Midjourney faz as imagens para mim. E não é bem assim que funciona a coisa, né? A gente vai, eu acho que até a gente pode falar disso mais para frente, mas a gente vai voltar, acredito eu, para um momento de que a gente vai valorizar mais o humano daqui para frente. Muito. Porque, assim, o ChatGPT hoje, para quem não é da área, né, enfim, é um assistente, né, inteligência artificial, é aí colaboração da equipe da OpenAI, né, que furou essa bolha aí, trouxe a inteligência artificial diante dos nossos dedinhos, diante dos nossos olhos, que popularizou, e nada mais é do que, por exemplo, você vai lá e você coloca, eu preciso vender arroz para o estado de São Paulo, por exemplo. E lá vai um monte de coisa sobre arroz e nada. Só que a inteligência artificial, ela está em treinamento. Então, ela está em aprendizagem contínua. Então, nem tudo que vem dela é o copia e cola, gente, né? Então, a gente precisa olhar aquilo como um ponto. Pode ser um ponto de start para a tua criatividade, né? Quando tem um bloqueio ali, a gente que trabalha com criatividade sabe disso, que os bloqueios todos vêm assim de vez em quando. E aí você debruçar daquilo ali, criar algo diante daquilo, mas não copia e cola. Eu acho que com o tempo as pessoas vão começar a entender isso, tomara, né? Para o nosso mercado, principalmente, que é diretamente afetado, né, Jim? Exato. Então, assim, eu tenho essa esperança, né? Você falou que as pessoas elas consigam entender isso e consigam aprender a lidar com as inteligências artificiais e com as ferramentas que estão surgindo como auxiliadoras, né? E não como as trabalhadoras braçais do nosso trabalho, né? Porque, assim, quando a gente fala em facilidade, é inegável que as ferramentas elas vieram ali para facilitar muito a nossa vida. Então, nem você falou, tô com um bloqueio, vou tentar ali conversar com o chat GPT, ele vai me dar algumas ideias e a partir daquilo eu vou fazer meu trabalho, né? Então, assim, você tem uma possibilidade muito grande de facilidades e não só com o chat GPT, com outras milhares que estão Sim. surgindo aí. Então, as próprias ferramentas da Adobe para os designers, com Firefly, com preenchimento generativo, isso facilita muito a vida de quem está trabalhando, mas de maneira nenhuma pode substituir o trabalho ali criativo, o trabalho realmente que vem do humano, né? Então eu acredito muito que essa parte da humanização ela é muito importante e ela vai ser mais valorizada daqui para frente. Porque acho que a gente está ainda num momento em que as pessoas estão acreditando que as inteligências artificiais elas fazem nosso trabalho como um todo, elas estão se aproveitando disso, então cada dia mais, como você disse, a gente vê aí jornais, a gente vê produtores de conteúdo usando e abusando dessas ferramentas de forma assim irresponsável até. Eu acho que se por um lado a gente tem o bônus da facilidade, a gente tem o ônus do quanto essas ferramentas sendo mal utilizadas, elas podem ser prejudiciais, né? Então, eu acho que as pessoas estão ali ainda nesse mau uso, ainda tá nesse momento de uso indiscriminado, digamos assim, para tudo, para qualquer coisa, é inteligência artificial. Então, acho que a gente vai sofrer um momento ali de saturação dessas coisas extremamente feitas pelas máquinas e a gente vai voltar ali talvez para uma coisa um pouco mais humanizada, uma coisa um pouco mais real. Eu acredito que a gente vai passar por esse processo. Ano passado aconteceu algo muito assim significativo, né, para o jornalismo em si,
Ano passado, o Google tentou uma aproximação com o The New York Times, para quem não sabe, é um dos jornais mais bombados aí mundialmente, né? Americano. E aí meio que estava rondando, porque eles queriam exatamente realizar testes. Minha garganta deu um negocinho aqui. Eles queriam um robozinho, assim. Eles queriam realizar testes dentro do jornal para realmente entender como que vai ser essa implementação, como que isso ajudaria no dia a dia. Então, o repórter, que às vezes, sei lá, demora não sei quanto tempo para realizar uma matéria, isso iria dar um pouco mais de agilidade nos processos, enfim. Menina, houve uma manifestação que foi uma loucura dentro daquele jornal. Então, a gente está falando dos jornais que são referências em todo mundo. Teve uma manifestação dos jornalistas, dos repórteres, dizendo que não aceitariam o Google lá dentro, tentando treinar por meio dos artigos deles. A gente é uma longa discussão também, gente. Isso daqui não é só a inteligência artificial como realmente um suporte para a nossa criatividade. Mas a discussão também se estende, né, sobre os direitos autorais, né, Gi? Sobre essa questão da gente entender que o meu texto ele é meu, aí a gente entra no mundo digital em si, como um todo, uma arte minha que é feita por meio da inteligência artificial e ganha um concurso de super importante. Então, nossa, se a gente cavucar aqui, não é mesmo? Eu acho que, eu acho não só na inteligência artificial, mas eu acho que no meio digital como um todo, isso já é muito complicado. Antes das inteligências artificiais, essa questão de direito autoral já era um mundo meio conturbado, né? Porque as pessoas acham que porque tá na internet é terra de ninguém, todo mundo é dono de tudo, não importa quem fez, quem criou, se o outro vai lá e copia, faz igual, ou pega de referência, mas extremamente copiado. Então, isso já é um mundo meio conturbado. Com a chegada das inteligências artificiais, o buraco ficou mais fundo, né? Porque, como você falou, tem coisas ali em que, em certo momento, vai ser indistinguível. De, foi o humano que fez, foi um humano controlando uma máquina, foi uma inteligência artificial por si só. Então, a gente tá nesse, eu acho que nesse meio tempo, a gente ainda vai ter que descobrir formas de, eu não sei se regulamentar é a palavra certa, mas a gente vai ter que dar um jeito de fazer as coisas colocarem nos seus devidos lugares, assim como é no mundo offline, né? Então você não pode simplesmente plagiar algo e falar que foi você que fez, né? Então você também não pode utilizar da inteligência artificial e falar que foi você que fez 100%. Então essa questão de dar créditos a coisas que são feitas por inteligência artificial, o direito autoral mesmo de tudo, né? Não só de imagens, mas de conteúdos, de textos. Tudo isso é uma coisa que a gente ainda está no processo de entender como que isso vai funcionar daqui para frente, né? Eu acho que a gente está ali no momento, e eu acho que o momento, se bobear, deveria ter sido até um pouco mais para trás, mas o momento de organizar a casa é agora, antes que perca a mão, né? Porque com essa popularização, o fácil acesso, você consegue imaginar o que não pode virar isso, né? A gente tem as ferramentas na mão de pessoas que são do bem e que vão utilizar para o bem, e a gente tem pessoas que vão ali fazer o mau uso e vão fazer o uso para prejudicar alguém ou para fazer mal para alguém. A gente tem até o próprio caso do Midjourney, que já foi uma borbulha de coisas ali que deram errado, que foi acesso de pessoas que fizeram coisas que fizeram até com que eles cortassem a parte gratuita que eles ofereciam, né? Para quem não sabe o que é o Midjourney ou para quem não entende, o Midjourney ele é uma das ferramentas mais famosas de inteligência artificial de criação de imagem a partir de prompts de texto. Então é ali onde você comanda com um texto e ele gera a imagem para você. No começo, quando chegou aqui no Brasil, a gente tinha uma cota de uso gratuito. Não sei se você lembra. Eles tinham uma cota de uso gratuito, se eu não me engano, você tinha ali alguns créditos para usar, onde você conseguia gerar algumas imagens sem fazer nenhum plano, assim como o ChatGPT tem a parte gratuita e o pago. Eles tinham ali uma parte de créditos. E o que aconteceu? As pessoas começaram a fazer imagens
do Papa vestido com roupinha de hip hop na rua. Então, assim, Lembro, foi. lembra disso? Exato. Então, assim, e se as pessoas elas acreditam nas fake news mais absurdas, você imagina em imagens criadas com tamanha perfeição, porque o Midjourney ele é uma ferramenta muito boa, muito boa. Então tem imagens ali que beiram a perfeição. Então é muito fácil para você acreditar numa coisa que não é real. Então esse burburinho todo fez com que eles já limitassem a ferramenta. Então assim, a alternativa que eles encontraram ali rápido no meio ao caos foi: a partir de hoje a gente não tem mais gratuito. Se você quer usar, você vai pagar. Isso cria uma certa barreira de entrada para quem está ali só brincando, para quem não quer a ferramenta para um uso realmente, tipo, que vá fazer um bom uso, né? Isso dá uma limitada, mas nem de longe é uma regulamentação, nem nada. Teve um outro caso que foi muito sério, que foram adolescentes que fizeram imagens sensuais e até explícitas de garotas da própria sala. Então, olha o nível que Sério. isso pode causar, né? O dano que isso não causa, né? E isso foram adolescentes, foram crianças, pessoas novas, menores de idade. Então, assim, por quê? Ah, porque não tem senso, talvez, porque... Agora, você imagina uma pessoa que realmente tá mal intencionada, quer fazer o mal, ou quer disseminar alguma informação indevida, quer aplicar um golpe. A gente teve também deepfakes muito bem feitas de artistas para aplicar golpes, para coisa. Então, assim, a gente tá num momento que a gente precisa descobrir uma forma de dar uma regulamentada nisso, né? Porque acho que, como tudo, né? Como tudo que a gente vê na vida, tem as pessoas que vão usar para o bem, tem as pessoas que vão usar para o mal, né? Exatamente, exatamente. É por isso que tem muitas pessoas dentro da área de tecnologia preocupadas com isso e que falam insistentemente, porque são pessoas que estão vendo o negócio tomar uma proporção gigantesca e ninguém fazendo nada, ninguém falando nada sobre, né? A gente tem aí os lançamentos, todo episódio eu tô falando da OpenAI, mas isso é para vocês procurarem saber sobre a OpenAI, porque ela foi responsável por furar essa bolha no mundo, no universo geral, né? Trazer a inteligência artificial de forma nua e crua para todos nós. E aí eles falam que o novo lançamento deles, inclusive do produto que tem aí, último para ser lançado, que é a questão da criação de imagem por meio de texto, está sendo segurado por questões legais. Eles acreditam que isso pode criar um problema gigantesco, tá? De direitos, desse tipo de social. Então, eles estão estudando meios para conseguir regulamentar de alguma forma esse acesso, né? Para que eu e você, quando receber uma informação, a gente saiba se aquilo é verídico ou não. Mas eu falo, é um grande desafio. É um grande desafio. E eu acho que no momento que a gente está falando tanto sobre desinformação, eu acho que as pessoas não estão olhando para o principal inimigo dela, não é? Exatamente. Eu acho que a gente fala tanto da desinformação, mas tem ali também um excesso de informação tão grande que tá difícil da gente distinguir o que é real e o que é inventado, o que é fake news, o que é notícia real, o que são realmente pessoas, o que é deepfake, né? A gente vê aí influencers que são inteligência artificial que quando você bate o olho você não fala que é uma inteligência artificial. São coisas assim tão perfeitas a ponto de serem confundidas com humanos. Então, tá muito complicado. Tá um momento assim que é muito delicado, porque é exatamente como você disse, são questões que são legais, né? Não é uma brincadeira, não é uma coisa que assim, ah, eu vou fazer aqui e não vai dar problema. São coisas que elas demandam entrar dentro de uma legislação, né? Porque a gente já percebeu que não dá para deixar da forma que tá, né? A gente aqui, né, que tá recebendo, tipo, lá embaixo, nós somos no final da linha, o que a gente recebe ainda é uma porcentagem muito pequena de inteligência artificial, de ferramentas, perto do que está sendo desenvolvido, perto do que as pessoas que estão ali por trás têm acesso. Então, quando a gente vê isso, a gente não tem dimensão do tanto de problema que isso pode causar também. E isso é
totalmente direcionado com o mau uso da ferramenta, né? Não é que a ferramenta vai dominar o mundo, não é que a ferramenta vai fazer o mal, mas é que são as pessoas que estão por trás ali que estão cheias de segundas intenções, né? Então, eu sempre acho que vou bater nessa tecla enquanto não acontecer alguma coisa, que o problema é que não tem regulamentação e as pessoas elas não têm noção da hora de parar. E aí eu te pergunto, né, Gi, como que se diferenciar, né? Em qual caminho seguir aí para os clientes que vão em busca de profissionais, né, empresas que buscam produtores de conteúdo, pessoas que criam realmente. E aí, né? Eu acho que esse é um momento chave para isso, né? Ao contrário do que eles pensam, de que é fácil fazer em casa. Ao contrário, eu acho que aí aumenta ainda mais a concorrência, né? De fazer algo diferente, fazer algo novo, né? A gente, no episódio do primeira temporada, nós falamos sobre o filme Barbie, né? A gente teve aqui, indico quem não assistiu ainda, é um dos episódios mais vistos da primeira temporada. A gente falou sobre o filme Barbie, num sentido mais realmente mercadológico de marketing, o tanto que eles apelaram para o mundo online, mas também offline. E o offline foi uma extensão do filme fora das telas. Então eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar cada vez mais nesse mundo, né? Como que a gente precisa se manter com relevância de uma forma sadia e genuína e humana, não é? Eu acho que você falou o ponto principal, ser genuíno e humano, sabe? Eu acredito que com essa vinda muito forte das inteligências artificiais, de toda essa tecnologia, toda essa facilidade, o ser humano, né? E o ser humano, não só pessoa, mas o sentido de realmente trazer essa humanidade para fora, tirar um pouco dessa coisa da perfeição, do mecânico, vai ser sempre a melhor forma de se diferenciar. Sendo na produção de conteúdo ou no seu mercado como um todo, eu acho que conseguir fazer essa junção de ser você, de trazer a sua essência, trazer a sua visão de mundo, né? Isso vai ser sempre uma coisa a se diferenciar. Por quê? Porque se você colocar ali no chat GPT para fazer um texto pedindo XYZ e outra pessoa fizer pedindo XYZ, muito provavelmente esses textos vão ser muito parecidos. Porque o embasamento da inteligência artificial é o mesmo. Agora, se você colocar a sua visão de mundo, se eu colocar a minha visão de mundo, não tem como ser igual. Não tem como ser igual, porque você viveu de uma forma e eu vivi de outra, né? Pode ser que a gente tenha passado pelas mesmas coisas e a gente não vai ter visões iguais sobre essas mesmas coisas, porque tudo influencia, né? Então eu acredito muito, muito fortemente que a questão da sua marca pessoal, de você trazer sua essência, aquilo que é realmente coisa da tua vivência, coisas que você acredita, coisas que vocês acreditam, isso traz um fortalecimento. Isso vai trazer um reconhecimento, isso vai fazer você ter uma comunidade mais forte, porque quando você fala aquilo que você não acredita e aquilo que você acredita, você vai fazer o quê? Você vai trazer pessoas que acreditam para perto de você e pessoas que discordam totalmente, elas vão ficar mais longe. E isso, por mais que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não quero afastar ninguém, eu quero ter mais público, eu quero ter mais. Não necessariamente é a melhor coisa, né? Você conseguir afastar aquelas pessoas que não fazem sentido só fortalece a sua comunidade, só faz as pessoas se engajarem mais com você. Então eu acredito muito, muito, muito fortemente na questão da humanização. E não significa humanização que você tenha que aparecer ali, que falar da sua vida pessoal e toda aquela coisa que normalmente as pessoas acreditam que seja humanização, né? Porque às vezes você fala assim, precisa humanizar o seu perfil. A pessoa já fala, mas eu não sou blogueira, eu não vou mostrar meu café da manhã, não vou mostrar meu filho. E, de uma vez por todas, eu espero que as pessoas consigam entender isso também, que humanização não quer dizer que você tem que mostrar a sua vida inteira, mas sim que você tem que relacionar aquilo que você quer trazer de conteúdo com a tua experiência, com a tua vivência, com aquilo que você acredita, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que passamos por várias eras aí, né, da produção de conteúdo. Quando as mídias sociais surgiram, era muito mais uma extensão do classificado que a gente via, né, do jornal, da publicidade que era vista no jornal, só que adaptado para as redes sociais.
Aí durante um tempo ali a gente ficou meio que sem saber para onde ir. Aí veio o mundo vertical, né? Com o vídeo vertical, com os modelos verticais, a gente teve que se adaptar. Só que agora eu acho, não sei se a Gi vai concordar comigo, que é o movimento da conexão. E conexão não significa, né, você estar apto a realmente, vou abrir minha vida igual a Gi falou, sabe? Vou virar blogger, influencer. Não é nada disso. A gente tá falando agora no momento de rede social. Então, ao contrário, eu acho que é você criar laços, né? Ou de reforçar o quanto seu produto é valioso, o quanto o seu serviço é valioso, o diferencial dele, e não expor todo mundo como se fosse um Big Brother Brasil, não é? Exatamente, exatamente. Então, essa questão de conexão, como você disse, essa questão de criar comunidade, em se conectar mesmo. Eu acredito muito que redes sociais são para a gente socializar e essa socialização traz essa conexão, né? Você faz amizade com quem? Você faz amizade com aquelas pessoas que têm alguma coisa a ver com você e na hora de expor teu produto, na hora de vender teu serviço, não vai ser diferente. Né? A pessoa ela não vai comprar teu produto se ela não tiver o mínimo de afinidade com o seu produto. Se ela não tiver o mínimo de afinidade com você que presta um serviço, ela não vai te contratar. Né? Então, eu acredito muito em trazer essa questão da humanização nesse sentido, de se conectar, né? De não te fazer uma coisa robótica, porque quando a gente viu ali um tempo atrás, falando assim, não, agora o negócio é fazer vídeo, todo mundo precisa fazer vídeo, você via profissionais ali extremamente coagidos a estar ali, porque na cabeça do pessoal existe um padrão. Você precisa ser assim, assado, quadradinho, falar assim, 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 para você ser visto como profissional. E eu sou muito contra isso. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de personal branding, porque quando você estuda mais a fundo o universo das marcas pessoais, você consegue ver que não é isso. Não é o padrão, não é o terninho, não é o batom vermelho, não é aquela coisa de ser a gente brinca, né? O arquétipo governante, aquela mulher tipo de terno, ou aquele cara que é o empresário. Não é isso. Mas é sobre você conseguir mostrar quais são os seus pontos fortes, ou quais são os pontos fortes do seu produto, do seu serviço, sem deixar de ser você. Né? Trazendo sempre essa parte humana, que é a sua vivência, que é aquilo que você é bom, que é aquilo que você acredita, porque é isso que vai aproximar as pessoas. Quando a gente fala de produção de conteúdo, e a maioria das pessoas pensa em produção de conteúdo para crescer base de seguidores e vender, né? O que vai fazer essas duas coisas é realmente a conexão, é realmente a pessoa se envolver ali com o seu público e conquistar o público, né? É muito por que, né, que a gente vê tantas influencers sendo potências de venda, criando suas próprias marcas e triplicando, multiplicando ali seus ganhos, porque elas já têm o principal que é a conexão, né? Por que a gente vê Virgínia vendendo milhões? Por que a gente vê Bianca Andrade vendendo milhões? Porque elas já têm o primordial, que é a conexão, que é a construção de comunidade. Né? Então, eu acredito muito na questão de humanização e eu gosto de bater na tecla que não é porque as influências mostram a vida delas inteiras que você precisa mostrar, né? Mas você pode fazer um jogo com isso, você pode colocar um pouco de você sem expor tudo da sua vida. É um equilíbrio. Eu costumo dizer para os clientes o seguinte, que é comprometimento, né? Comprometimento de verdade, assim. É você enxergar o marketing digital como uma tarefa. Assim como preencher uma planilha, conversar, fazer um comercial, assim como fazer reuniões, vender uma calça, uma blusa. Rede social hoje exige dedicação, gente. Dedicação. E profissionais do teu lado que sejam engajados, né, e comprometidos também com a função de cada um deles que possam te ajudar se assim você conseguir, né? Se caso não, é realmente você se aventurar no sentido de procurar saber, né? Procurar estudar, conhecimento é poder, né? É o que eu sempre digo, existem aí mentorias, oficinas, muita gente, muito curso online, graças a Deus a gente está aí numa época que é invadida por inúmeras possibilidades. Então abre a mente ou vai em busca de pessoas que possam te ajudar com isso, né? Exato, exatamente. Eu E acredito.
Sim, pode Só, terminar. só para fechar, assim, eu acredito que essa questão de buscar profissionais é muito importante que você busque profissionais também se conectem com você, Também. que entendam a forma como você é, como você vê o mundo, porque também não adianta você se conectar com um profissional que tem um trabalho que diverge muito da forma como você pensa. Então, Sim. isso é importante na hora de contratar alguém que vai cuidar das tuas redes sociais, que vai te ajudar na produção de conteúdo, seja te auxiliando, te direcionando ou produzindo conteúdo por você. É muito importante que você consiga ter essa noção de encontrar uma pessoa que entenda daquilo que você vende, que consiga se conectar com você e que entenda um pouquinho da sua personalidade. Porque também não adianta você contratar uma pessoa ali que não vai te dar atenção, uma pessoa ali que não vai conversar com você para saber como você gostaria de se apresentar nas redes sociais, qual o tom de voz que você gostaria de levar a conversa nas redes sociais, porque tudo isso são detalhes que fazem muita diferença lá no final, né? Então eu acho importante também você conseguir entender, as pessoas conseguirem entender que na hora de contratar um profissional, tem que ser um profissional que dá liga com você, que entende, que consegue fazer uma troca legal. Isso é muito importante, muito, muito mesmo. Ter fit com os profissionais, com a linha de produção, né? Não faça nada que te gere desconforto, porque se Exato. gera desconforto, alguma coisa está errada. Eu sempre falo isso. Falei essa semana, acho que semana passada. Essa semana, eu acho que foi. Ixi, tô loucona, gente. Mas, ó, eu falei assim: não adianta fazer o meme, a dancinha do momento, sabe? Todo mundo entende se aquilo faz parte da tua personalidade ou se aquilo foi imposto por alguém. Então, assim, você não precisa ser tudo. Seja você, que já tá de bom tamanho, as pessoas vão gostar de você do jeito que você é, né? É a tua forma genuína de ser, humana de ser, né? O jeito que você achar que é melhor. Mas você não precisa estar em todas as tendências, não é mesmo? Exatamente. Às vezes fica até pior, né? Que nem você falou. As pessoas conseguem Horrível. sentir quando o negócio é verdadeiro e quando o negócio tá ali. Você tá Exato. fazendo por obrigação, você tá fazendo porque mandaram você fazer ou falaram que é isso que vai fazer você ter sucesso. Então, assim, seja você, pense naquilo que flui para você. Uma coisa que eu sempre falo para cliente, para consultoria, para assim, a gente vai encontrar a forma de produção de conteúdo que você consiga fluir. Se for uma coisa que te trava, não vai dar certo, não adianta. Porque, se você é muito bom de escrever, vamos explorar o teu lado de escrita, vamos explorar os posts mais escritos, vamos explorar. Se você é uma pessoa que é boa de falar, não tem problema em falar com a câmera, cara, vamos explorar os vídeos. Não é porque tá todo mundo falando que só vídeo dá certo que eu vou te obrigar a fazer vídeo, sendo que você não consegue fazer vídeo, você não gosta, você não se sente bem. Então tem muito isso também. E encontrar qual que é o seu flow de produção de conteúdo é importante. Porque às vezes você vai ficar ali se obrigando a fazer uma coisa que você não gosta, que você não consegue, que você não se sente bem. E não vai funcionar. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para quem tá assistindo que vai achar ruim porque você tá achando ruim. Então é uma coisa que uma coisa leva a outra e você não vai conseguir manter a dedicação e a constância que você precisa. Nem você falou. É o se dedicar na produção de conteúdo, é preciso levar como uma extensão do seu negócio. E se você não estiver confortável fazendo, você não vai conseguir. Diante de tantos desafios, né, mas também oportunidades, quais que são as próximas tendências aí do mundo do conteúdo, coisas legais que estão acontecendo, tendências para a gente ficar de olho? Cara, é que nem eu te falei, eu acredito muito nessa questão da junção das inteligências com a tua produção de conteúdo. Então, eu acredito muito na tendência de facilite o seu trabalho, mas não deixe que as máquinas façam o trabalho por você. Então, se você quer agilizar a criação de conteúdo, aprenda a utilizar o ChatGPT, aprenda a utilizar o Midjourney, aprenda a para que as ferramentas foram feitas, né? Eu acredito que isso é o maior poder que você pode ter hoje é você dominar as ferramentas. Então, estuda, porque eu até vi uma aula esses dias onde a moça falou sobre a questão do chat GPT e ela usou a expressão, ela falou assim, se você fizer um comando chulé, o seu conteúdo vai sair chulé. Ou seja, se você não aprender como dominar a máquina, se você não souber
utilizar ela da melhor forma, você não vai conseguir receber todo o potencial que ela tem, né? Então, eu acredito muito nas inteligências artificiais, mas eu acredito nelas sendo bem utilizadas. Então, se fosse para falar uma tendência ou uma possível tendência, que é uma coisa que eu espero muito, é que as pessoas aprendam a utilizar as inteligências artificiais da melhor forma possível, para ajudar e não para fazer o trabalho. Eu tô torcendo. Hoje, e as dicas? Dicas de plataformas, ou de livros, ou de filmes que você queira deixar para o pessoal? Eu separei 2 livros para indicar, muito focados na questão de marca pessoal, porque eu acho que quando você entende o seu potencial como marca, né, eu acho que um mundo de possibilidades se abre. Então eu trouxe aqui. Tem esse livro que é muito interessante, ele se chama E se você fosse uma marca? É do Aldo Wandersman, tá? Ou Wandersman, não sei. Mas ele é muito interessante porque ele traz todas essas possibilidades comparativas de marcas corporativas e marcas pessoais. Então, trazendo muito essa visão de o que as marcas corporativas fazem que você pode fazer como profissional, como pessoa, para fortalecer a tua. Sim. Esse é um livro. E ele é super pequenininho, ele é muito facinho de ler. Ele é, assim, bem para aquelas pessoas que estão no comecinho, tentando entender esse mundo. E eu trouxe o outro, que é próprio Personal Branding. Ele é do Arthur Bender. O Arthur Bender, ele é um dos maiores especialistas de Personal Branding do Brasil. Ele também é um livro bem para quem está começando nesse mundo. Então, ele traz muito essa visão construtiva da sua marca, de como construir a tua marca pessoal, como se entender como marca. Né? Eu acredito que o caminho do personal branding, o caminho das marcas pessoais, ele é um caminho que é muito pouco explorado ainda hoje. Quem explora isso ainda explora daquele jeitão tradicional do você tem que e você tem que fazer x, x, x. Então, isso vai totalmente contra a essência de uma marca pessoal, né? Então, não se iludam aí com todas as pessoas que falam que tem a fórmula do sucesso, que você precisa de tal coisa, que você precisa fazer tal coisa, se isso não faz sentido para você, é muito reforçando aquilo que a gente estava falando. Tome cuidado com as pessoas que vendem fórmulas mágicas, que vendem a fórmula do sucesso, né? Então, eu sempre deixo esse alerta porque é uma coisa que cai de monte quando você está começando ou quando você está procurando qualquer coisa sobre criação de conteúdo, posicionamento digital. O que não falta é picareta aí tentando te vender fórmula pronta. E eu acredito que você se entender como marca, e é o que esses 2 livros propõem, é muito importante para você não cair nessas ciladas. Para você não ficar acreditando que existe essa fórmula, que você tem que mudar quem você é para se adaptar e para fazer sucesso. A Gia é novinha, agora escuta também a tia aqui também, ó, que há anos. O negócio é o seguinte, gente, fuja das comparações, da história de que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, você não sabe o que acontece dentro da casa dele. Então, Exatamente. fuja, porque tudo isso são momentos que vem para desmotivar a gente, né? Prendeu a língua aqui. Então, quanto mais a gente olha para o vizinho e fica olhando muito para ele, a gente perde um tempo precioso para olhar para o próprio negócio, para a própria produção, tudo, não é? Para a rede social, para crescer mesmo. Exato, tem uma frase que a gente falou aqui entre amigos outro dia conversando sobre isso, que é: a gente tem a mania de comparar o nosso bastidor com o palco dos outros, né? E isso é muito verdade, porque às vezes você tá olhando ali o que a pessoa tá postando, ela tá viajando, ela tá ganhando dinheiro, ela tá. E na verdade, cara, ninguém vai mostrar que tá num dia ruim, que tá ali para baixo, que tá faltando grana, quando tá ali no perrengue trabalhando. Então, assim, as pessoas têm a tendência, e não tô dizendo que isso é errado ou é certo, que longe de mim cagar regra pra alguma coisa, mas eu falo assim, às vezes a gente tá se comparando com uma coisa que é irreal, né? Com uma coisa que é, tipo assim, uma porcentagem muito pequenininha da vida de outra pessoa.
né? E às vezes a gente tá ali no primeiro degrauzinho começando e a gente tá se comparando com aquela pessoa que já subiu 100 degraus, né? Então, tente levar ali como comparação você, se é para se comparar, que se compare com você e que tente olhar ali para os outros como inspiração. Isso eu falo até como um lembrete para mim e para todo mundo, porque a gente sempre tem essa tendência a acabar se comparando com aquilo que a gente vê, né? Então, vamos tentar olhar para dentro e se comparar com a gente mesmo, que eu acho que é o melhor caminho para se entender e para ver o que flui mais para cada um. Isso é verdade. É isso, galera. Esse episódio foi maravilhoso para você que é da área, como também para você que não é, para abrir a sua mente mesmo. Gi, quero te agradecer novamente a tua disponibilidade de tempo, de hora, porque eu sei que você rala pra caramba. Então, agradeço imensamente a tua participação. Foi um prazer te ter aqui de novo na segunda temporada do Vamos Tech, viu? Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra, eu adorei. Adoro todas as vezes que a gente tem um tempo para bater um papo sobre esses assuntos. E eu estou à disposição aí. Sempre que quiser, pode chamar. Compartilha com a galera as suas redes sociais, tudo, quem quer te seguir, prolongar essa conversa. Bom, minha rede social principal é o Instagram, então é @giovana.fabretti. Você vai me achar lá. É isso, galera. Terminamos o bate-papo, mas você pode estender aí muito mais. Também me segue lá nas redes sociais, vou colocar aqui, porque eu já tô piradinha, não vou saber de cor, alguns sim, outros não. Mas eu vou colocar aí junto com a Giovana. Nos segue, conta o que você achou, compartilha esse episódio, comenta, manda para os amigos, manda para toda a galera. Gi, muito obrigada. A gente se vê no próximo, porque eu sempre trago ela pro próximo. Combinado. Um beijo grande para você que fica aí. Uma ótima semana, um mês lindo, uma vida linda para você. E vamos que vamos até o próximo episódio. Fui! Obrigada, Gi! Tchau, tchau.